Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso tema agentes públicos na parte de provimento e vacância, vamos tratar nesse momento do provimento. Então, é a forma de ocupação do cargo público pelo servidor. É um ato administrativo por meio do qual há esse preenchimento de cargo, atribuindo as funções a ele inerentes a uma determinada pessoa. Nós temos duas possibilidades de provimento: originário e derivado. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar do provimento originário. Sempre lembrando, então, que quando nós falamos de provimento originário, nós necessariamente estaremos falando de nomeação. Então, o que é a nomeação? A vinculação do cargo ao indivíduo que foi, por exemplo, aprovado em concurso público. O provimento dos cargos públicos é sempre realizado mediante ato da autoridade competente dentro do respectivo poder. Então, vai ter que se aferir quem é que tem competência para nomear, por exemplo, o candidato aprovado no concurso público. Como eu disse, provimento, dois mecanismos, originário e derivado. Nesse vídeo, iremos focar na nomeação, na única forma de provimento originária. A partir da nomeação, nós temos outras formas de provimento que dela derivam. Por exemplo, a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. Mais à frente nós trataremos de duas outras formas de provimento que havia até um tempo atrás, que é a ascensão e a transferência, dois institutos que já não são mais válidos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, formas de provimento SEC, originária, unicamente a nomeação, todas as demais a forma derivada. Como eu falei, nesse momento, tratando da forma de provimento originária. A regra geral, pessoal, e quando eu digo regra geral, significa dizer o quê? Que haverão exceções. Então, nós temos 3 momentos do indivíduo que já está aprovado no concurso público, já teve seu resultado homologado: provimento, posse, que vai ganhar também a nomenclatura de investidura, e exercício. Provimento, posse e exercício. Do provimento até a data da posse, no mínimo 30 dias. Da posse até o início do exercício, 15 dias. A Maria Silvia Zanella de Pietro traz um conceito que eu espelhei para vocês, mas que eu não concordo muito porque eu acho que ficou muito confuso. Provimento é o ato pelo qual o servidor público é investido no exercício do cargo, emprego ou função. Então, olha o que diz a de Pietro. Provimento é o ato pelo qual o servidor é investido no exercício. Ela mescla em 2 linhas os três elementos: provimento, posse e exercício. Não são a mesma coisa. Provimento é o ato, aqui nesse caso, de nomeação. Investidura é a situação em que o candidato, que o indivíduo já nomeado, comparece até o local designado, assina o termo de posse, entrega a documentação, comprova os requisitos para o cargo e por aí vai. Finalmente, ele ganhará um prazo para o ingresso em exercício, para começar a trabalhar. O que diz a Lei 8.112, no artigo 2º? Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Na prática, quando ocorrer o provimento, o indivíduo ainda não é servidor público. Saiu o nome dele no Diário Oficial, ele já está comemorando, só que ele ainda não tomou posse, ele ainda não foi investido nas responsabilidades do cargo. Então, do provimento até a data da posse, ele tem direito àquele cargo, todavia ele ainda não é servidor público. Ele ainda não pode reivindicar o início da contagem do prazo para estabilidade, por exemplo, e ele ainda não tem direito à remuneração. Ah, mas então eu tomei posse, eu tenho direito à remuneração? Não. Por quê? Porque você ainda não começou a trabalhar, não entrou em exercício. Significa dizer que, se estivesse recebendo desde a posse, estaria tendo um enriquecimento sem causa em detrimento da administração pública. Lembrando a vocês, do provimento até a posse, nós temos 30 dias. Mas, professor, e se, tendo saído meu nome no Diário Oficial, eu não ver, eu não comparecer para a posse?
nós temos aqui duas situações. Primeira, é tornado sem efeito o ato administrativo de provimento. Significa o quê? Que abriria a possibilidade de chamar o próximo candidato. Todavia, vai ter que se averiguar o prazo, o período que se deu desde a homologação do concurso até a ocasião do provimento e verificar se a administração tomou todos os cuidados para notificar devidamente o candidato aprovado. Então, do provimento até a posse, não compareceu, torna-se em efeito o ato de provimento. Compareceu, assinou o ato de posse, todavia não entrou em exercício, exoneração. Ok? É outra situação que nós vamos ver na sequência. Exemplo de provimento originário. Pessoal, eu peguei na internet esse modelo aqui, peguei esse print do Diário Oficial da União, do TRE do Rio Grande do Sul, portaria de 16 de julho de 2018, única e exclusivamente para mostrar para vocês como é simples o ato de nomeação, não tem mistério. Então, o desembargador Jorge Luiz Dallagnol, presidente do TRE do RS, com fundamento no artigo 16, inciso 8º do Regimento Interno do Tribunal, resolve, com base na Constituição Federal, portaria número 177, nomear. Eu simulei aqui substituir o nome para não expor o indivíduo. Mas nomear Mark Ramone, aprovado em concurso público em terceiro lugar, para o cargo de técnico judiciário área administrativa. Pessoal, é simples, é direto. A mesma portaria, muitas vezes, traz várias publicações nomeando vários indivíduos para cargos diversos. Então, não tem mistério. Observem aqui aquilo que eu lhes falei há pouco. Não há muita participação do particular. Basicamente, é um ato administrativo. O desembargador, a administração pública, tendo constatada a abertura da vaga, tendo constatada a necessidade de preenchimento desta vaga, constatando que existe candidato aprovado em concurso público que já foi homologado, simplesmente vai lá e faz o quê? Traz o servidor para ocupar o cargo. Sobre a nomeação, então, para não restar dúvidas. Primeiro provimento do agente em determinada carreira. Pessoal, é a forma de ingresso dele no serviço público. É quando cria o elo dele dentro daquela carreira. Significa o quê? Que se eu passar para o concurso de técnico administrativo, eu serei nomeado como técnico administrativo. Se eu fizer um novo concurso público, for aprovado para oficial de justiça, ótimo, eu vou ser nomeado oficial de justiça. E se posteriormente eu fizer um terceiro concurso público e for aprovado agora na magistratura, eu serei nomeado magistrado. Então, cada vez que eu entrar em uma nova carreira, eu serei nomeado. A nomeação inaugura a relação do agente com a carreira. Única forma de provimento originário, dependendo de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Sempre obedecido o que, pessoal? A ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Lembrando, eu não posso chamar o terceiro candidato classificado se eu não chamei primeiro o primeiro e o segundo.